Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão? Agora nós vamos fazer uma instalaçãozinha do CentOS 8 Stream, tá? Dentro de uma máquina virtual aí, do gerenciador de máquinas virtuais aí do KVM, ok? O QEMU aqui dentro do Fedora Linux, que é o sistema hospedeiro que a gente está utilizando, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar criando aqui, ó, nesse botãozinho aqui do lado esquerdo superior aqui, então criar uma nova máquina virtual, ok? Com base em uma ISO, tá? Um disco aí, uma imagem de instalação que a gente baixou. Avançar, nós vamos navegar aqui, pedir para navegar. Dentro de downloads, aqui já está dentro do meu downloads aqui, CentOS Stream, ok? Escolher o volume, ele já detecta aqui embaixo o sistema operacional, ok? CentOS Stream 8, tá? Vamos clicar em avançar. Vou deixar padrão aqui, tá, gente? Não vou fazer nenhuma mudança. Se vocês tiverem computadores aí com mais capacidade de memória, né, processamento e tal, aí vocês podem utilizar aqui conforme a necessidade. Eu vou deixar 1,5 GB aqui de memória mesmo, tá, no meu aqui caso, e 2 núcleos do processamento, tá certo? Avançar. Vou deixar padrãozinho também, habilitar armazenamento para esta máquina, tá? Então ele vai criar aqui um disco para poder instalar, e esse disco aqui com um tamanho de 20 GB, ok? Dentro do meu sistema hospedeiro, para instalar o CentOS. Vamos lá, avançar. Se eu quiser trocar o nome aqui, eu posso trocar, tá? Mas eu vou deixar aqui o nome assim mesmo, CentOS Stream 8, tá ok? E a placa de rede também, se vocês quiserem fazer algumas mudanças aqui, tem rede virtual interna, dispositivo de ponte, né? Mac VTEP, né? Para a gente poder configurar as nossas opções aí de rede, tá certo? Então eu vou deixar como NAT mesmo e vou pedir para concluir. Assim que ele concluir a criação da máquina aqui, ele vai entrar no processo de boot aqui já de inicialização da ISO, tá ok? Se vocês estiverem utilizando um CD ou um DVD, no caso, tá, vocês fazem o teste aqui de mídia, tá certo? Por quê? Porque se tiver algum risco, alguma coisa assim dentro do CD ou do DVD, ele vai fazer essa verificação, então já vai parar a instalação por aí. Então não corre o risco de você estar instalando o sistema operacional e ele parar no meio da instalação, no meio do processo, tá ok? Então vamos lá, começar aqui, ó, como nós estamos utilizando uma imagem no sistema, então vamos começar direto pela instalação, sem precisar fazer o teste de mídia, tá ok? Vai fazer todo o processinho de inicialização, tá? E abrir duas telinhas de instalação do sistema. Vocês vão ver que é bem rápido, primeiro para selecionar a língua e depois para ativar as configurações. Pronto, chegamos à primeira telinha aqui, então aqui a gente tem que selecionar nosso idioma, né? Então, tá selecionando aqui, vamos lá, português, selecionando português aqui, eu vou colocar em tela cheia para ficar mais fácil, tá, gente? Português aqui, então aqui temos aqui, ó, português Brasil. Então, continuar, essa é a primeira telinha, certo? Automaticamente ele já troca o teclado aqui, tá bom, gente? Bom, chegamos a tela aqui para a gente atribuir as nossas configurações aqui, né? Então vamos primeiro dar uma conferida em localização. Então ele vai verificar aqui o teclado, suporte idioma Brasil, que está tudo certo, só a nossa localização aqui, né, que está apontando aqui para Nova York. Então vamos dar um cliquezinho aqui, a gente clica mais ou menos onde está o estado de São Paulo, aqui ele já coloca, ó, Américas, São Paulo, tudo bem? Pronto. Tá? Outra coisa também, que para instalar os programas aqui, como ele é uma versão ISO Net Install, se vocês olharem na ISO, né, que eu baixei aqui, quando a gente faz o download lá do CentOS, então essa ISO aqui está escrito boot na frente, então ela é uma instalação via internet, tá certo? Então ele vai pegar aqui os fontes aqui para instalação do sistema de dentro de um espelho na internet de instalação do CentOS mais próximo. Tá ok? Então o que a gente tem que fazer? Primeiro passo é ativar a placa de rede, tá certo? Então no modo NAT aqui ele vai pegar um endereçamento, olha aí, bacana, tá? Vamos clicar em pronto aqui no canto superior esquerdo e ele já faz a verificação aqui automaticamente. Então como já pega a internet aqui, ele já faz a verificação dos fontes aqui mais próximo para poder fazer o processo de instalação. Enquanto ele vai detectando aqui, a gente já pode ir definindo uma senha para o root aqui, tá? Vamos lá, definir a senha. Pronto. Uma criação de usuário, então eu vou criar um usuário aqui, uma senha. Pronto.
Não tem problema o tamanho da senha, tá, gente? Se for menos de 8 caracteres, não tem problema, ele aceita para a instalação. Depois a gente faz todo esse parâmetro de questão de segurança aí dentro do sistema já instalado, tá? Aqui Cadamp a gente não vai mexer, política de segurança também não. Olha aí, já detectou os fontes. Então vamos pegar aqui o destino da instalação. O destino da instalação, para ser um pouquinho mais interessante, então a gente está detectando um disco aqui de 20 GB, foi o que a gente criou para a máquina virtual. Se tivesse mais alguns discos, ele aparece aqui na frente, então a gente consegue instalar o Linux em mais discos possíveis, né? Então a gente pode colocar um /boot dentro do SSD, colocar o barra dentro de um HD comum ou fazer outros tipos de movimentação, tá? Existem diretórios que a gente pode estar colocando em partições separadas ou em discos separados, tá ok? Mas esse é um detalhe que a gente não entra nesse processo aqui da instalação agora, né? Depois a gente vai detalhar sobre isso. Tá? Mas para a gente ver como que ele cria aqui, ó, no modo personalizada, tá? Clique em pronto, tá certo? E tem a primeira opçãozinha aqui que é bem bacana, ó, clique aqui para criá-los automaticamente. Então vamos ver como que ele vai fazer essa criação das partições dentro do disco, tá? Como padrão. Então olha que legal, já colocou aqui 17 GB por barra, que é o sistema aqui raiz, tá? Que é o raiz do sistema, quer dizer, né? Tá? 17 GB aqui no tamanho, o tipo de dispositivo que é LVM, tá? LVM Local Volume Manager, né? Que a gente pode expandir para outros discos essa partição, assim, de um modo que a gente não perca dado, nenhuma informação, ok? O tipo de sistema de arquivos aqui XFS, se eu quiser fazer alguma mudança aqui com os outros tipos de sistemas de arquivos para o Linux aqui, eu posso fazer outras mudanças, tá? Com ext2, 3, 4, SWAP, VFAT, XFS, tá ok? E o BIOS boot. Tá? Nesse caso aqui, vamos deixar a partição aqui com o sistema de arquivo XFS, que é bem bacana para trabalhar com o sistema LVM, tá ok? É um casamento bem legal. Aqui o nome do grupo de volumes, né, que é o nome do nosso VG, Volume Group, tá certo? Tá criando com o nome de CS, então depois, isso aqui é interessante a gente gravar isso aqui, porque depois que a gente estiver redimensionando o disco, qualquer coisa assim, né? A gente vai redimensionar esse grupo de volumes também, então nós vamos mexer nele, ok? O /boot aqui em outra partição também separada, com 1024 MB, então aqui dentro está o kernelzinho do sistema, a inicialização do sistema com o kernel está tudo aí dentro do /boot, ok? Também com tipo de sistemas, a partição padrão, não precisamos aqui colocar como LVM, porque aqui é onde só vai ter o kernel, então a LVM que a gente vai precisar expandir provavelmente só vai ser o barra, ok? Nesse processinho padrão de instalação. E o swap aqui, 2 GB de swap, ok? Nesse caso aqui do meu computador aqui, como ele tem pouca memória, então estou deixando mesmo 2 GB de swap. Então normalmente a gente coloca paralelo com a memória, tá? Não é meu caso aqui, ele está com 8 GB de memória, mas eu deixei só 2 GB. Mas a partir disso, tá, gente, 8 GB, daí para cima, não precisamos colocar 8 GB de swap, 16 GB de swap, 32 de swap. Não, tudo bem, já pode parar por aí. 4 ou 8 GB de swap já é o suficiente, mesmo que o computador tiver, né, em torno de 32 GB, 16 GB de memória, tá bom? Então vamos clicar aqui em pronto. Aqui ele vai estar dizendo que está fazendo as mudanças dentro do disco, alocando essas tabelas de partições. Tá? Então nossas tabelinhas de partições estão aqui, ó, que bonitinho, VDA, né? Aceitar as mudanças. Pronto, particionamento ok. E agora vamos selecionar os programas, tá? Que nós vamos instalar. Nesse caso aqui eu vou instalar uma versão para server sem ambiente gráfico, para ele ser um pouco mais rápido, e depois qualquer coisa a gente vai fazendo tudo isso manualmente, tá? Que é bem bacana, às vezes se a gente precisar de uma configuração específica com alguma coisa de ambiente gráfico, tá? Mas questão de segurança, apontando um pouquinho para a segurança, a gente instala um server aqui numa versão bem enxuta, né? Para poder gerir o sistema. Só vou marcar isso, tá ok, gente? Só vou marcar aqui a opção server. E pronto. Então ele está sem ambiente, que ele vai instalar sem ambiente gráfico. Vocês podem ver que o Graphic Unit Interface está marcado em cima. E vamos inicializar o nosso processo de instalação. Finalizando a nossa instalação, pessoal, nós vamos reiniciar aqui o sistema, né, que ele pede para reiniciar o sistema. Ok? Ele vai fazer o processo de reinício, né, vai fazer o reboot para carregar o sistema operacional. Então vamos aguardar aqui um minutinho só. Olha lá, reboot. Tá, vai abrir a janelinha aqui do Groovy, né? Vai startar aqui a primeira opção.
Pronto, carregou nosso sistema operacional, nosso CentOS, tá? Lembrando que ele está sem ambiente gráfico, ele entrou aqui na tela de login, então esse é o login aqui para a gente digitar o nosso usuário, né? Então vamos começar aqui pelo root, né? Um cliquezinho aqui, pelo root. A senha aqui, gente, lembrando também, outra coisinha também, que não aparece nada na senha, né, asterisco, nem nada, então a gente digita simplesmente a senha e pressiona Enter, tá? Ele já cai dentro do terminal. Pronto. Nosso CentOS aí, 8 Stream, já está instalado, tá? E pronto para utilizar. Então até a próxima, pessoal, até o nosso próximo vídeo aí, e bom aprendizado aí para todo mundo. Até mais, gente.